9h43. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante esta semana depois de matar a própria mãe a facadas. Caso que aconteceu na região do Taquaral, em Campinas. A Secretaria de Segurança Pública identificou esse crime como feminicídio, porque além da mulher ter sido ameaçada também dentro de casa, ela sofria violência doméstica. E com esse, já chegamos a 6 casos de feminicídio só aqui em Campinas, na região. O total já são de 22 casos. E a violência contra a mulher é um tipo de violência de gênero que se manifesta de diferentes formas, que passa aí desde o assédio moral, por exemplo, até o homicídio. Temos leis que ajudam, auxiliam ou talvez até tragam a punição, como a Maria da Penha, né, que prevê 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Mas a violência contra a mulher viola também os direitos humanos e, por isso, deve ser denunciada. O principal canal para isso é o Disque 180, que funciona 24 horas. E a violência contra a mulher pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer fase também da vida, pode ser em espaço público, na vida privada, só que normalmente envolve pessoas do convívio, né? Às vezes da chefia, parentes, companheiros ou mesmo amigos. E é por isso que a gente traz essa discussão, né? Para entender um pouco mais como a sociedade tem que lidar com esses casos, que às vezes começa ali na infância já, convivendo com as agressões, e isso se arrasta ao longo da vida sem que a pessoa possa se defender ou que a própria sociedade encontre justificativas para esses atos de violência. A gente convidou a advogada Fábia Bicarani, que é presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB aqui de Campinas. Obrigada por nos atender, Fábia. Bom dia, muito obrigada a vocês e a todos os ouvintes pela oportunidade de fala. E a gente quer exatamente compreender, né, a partir de que momento a gente deve educar a nossa sociedade para que evite esse tipo de violência contra a mulher, porque às vezes ela acontece ali com as filhas, né, dentro de casa, com os pequenos, nesse ambiente doméstico mesmo, e que se arrasta ao longo da vida, né? Como que a gente, como sociedade, deve olhar para isso? Bom, toda violência normalmente ela tem os seus sinais antes mesmo de ser concretizada. Então, não só a família, os vizinhos, a escola principalmente, posto de saúde, todos os meios que tanto aquela mulher quanto os filhos frequentam, é essencial identificar esses sinais de violência, porque é uma forma de você já coibir ela antes que aconteça a violência doméstica e antes que aconteça o pior, que é o feminicídio. E a violência, ela vem de alguma forma enraizada, também apoiada no que a gente considera como o patriarcado, né? Reflete um pouco da nossa cultura? Sim, totalmente. As mulheres antigamente não eram consideradas nem como pessoas, mas como propriedades na época feudal. A mulher não tinha palavra, ela era considerada como propriedade do senhor feudal, servindo apenas para a procriação e para cuidar da casa. Então nós já temos uma sociedade voltada, fincada, enraizada no patriarcado. Então o machismo ele é estrutural, precisa ter realmente uma mentalidade diferenciada e nada mais pertinente para esse momento do que a educação, as escolas. E quando essa violência, ela extravasa também ali o ambiente em que a pessoa está acostumada, quando ela vem, por exemplo, do ambiente público, né? Tem até um ouvinte aqui questionando, né, que existe a Lei Maria da Penha, que é para essa violência doméstica, mas fora desse ambiente, qual é o respaldo que existe legalmente? Então, fora da violência doméstica, há outras formas de violência contra a mulher.
Por exemplo, tem a violência no local de trabalho dela, né? O assédio moral e sexual, que tem os canais de denúncia também. Tem a violência obstétrica, tem a violência escolar, tem a violência institucional. São várias, infelizmente, são várias formas de violência contra a mulher. E como que garante, dentro dessa convivência de violência, né, a busca por ter o direito de, ou denunciar isso, né? Quais são os canais que existem hoje? Bom, quando se trata de violência doméstica, é 180 para denúncia. Mas se a violência estiver ocorrendo com a pessoa, a melhor forma é a polícia, 190 para coibir imediatamente aquela violência. Agora, quando se trata de violência estrutural, provavelmente tem uma ouvidoria ou tem algum órgão interno, tanto na instituição quanto no trabalho, que possa ser denunciado. A que vale também é a denúncia no Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da instituição que a pessoa trabalha. Quando se trata de escolas, Secretaria de Educação, todas as formas, todas as estruturas que você pode imaginar, quando se trata de obstétrica, a própria direção clínica do hospital também, todas as formas que você encontrar violência, há canais específicos para denúncia. E tem também aquela situação, né, que pode acontecer essa violência em diferentes fases, né? Como a gente viu no último caso do feminicídio aqui em Campinas, tratava-se também de uma idosa. E isso também a gente traz como reflexão os direitos, sejam das crianças ou dos idosos, né, dentro desse contexto também da violência. Sim, exatamente. Tanto é que no próprio feminicídio é um agravante quando a vítima é maior de 60 anos. No caso, essa senhora que tinha 61 anos. Então, a pena será dobrada, ou dobrada ou aumentada de um terço, um sexto. Mas, de qualquer forma, essa vítima, ela precisa que a sociedade faça justiça por ela e principalmente pelas próximas para evitar o feminicídio. Ô, Fábio, e eu fico pensando, né, também dessa idosa, né, que sofreu esse tipo de violência do próprio filho, né? Existe uma dificuldade da gente entender que existe um agravante de comportamento daquelas pessoas que são mais próximas da gente, no caso, né, do filho ali, ou tentar justificar: meu filho ele é mais agressivo, porque ele está passando por um problema neste momento, ou no caso do uso de bebida ou uso de droga para justificar tal atitude, né? Independente do que ele esteja passando, é injustificável o feminicídio, injustificável. A sociedade tem por hábito, por ser uma sociedade patriarcal, tem por hábito justificar as ações do homem. Ah, ele fez porque ele bebia, ele fez porque ele era usuário de entorpecentes, ele fez porque ele passava por um momento de depressão, ele fez porque ele teve um surto psicótico. Não, ele fez porque justamente ele é um agressor. E antes mesmo de chegar às vias de fato do feminicídio, pode ter certeza que já havia sinais, principalmente de violência psicológica. E aí tem aqui a participação também dos nossos ouvintes que nos ajudam a refletir um pouco mais sobre isso, questionando, né, quando se deparam com questões de briga, por exemplo, né, de casais, ou seja, aí de filhos, em que momento, né, uma discussão deve ser levada mais a sério, se tratando realmente como uma violência? Olha, como eu havia dito sobre os sinais, antes mesmo de chegar às vias de fato numa discussão verbal, partindo para uma discussão com viés físico, há sinais de agressão, há sinais de dominância, há sinais de que aquela mulher ela está sendo isolada de alguma forma, seja dos seus familiares, seja dos seus amigos. Ela começa a ver o mundo pelo olhar do agressor.
É uma dominação absurda com que essa mulher é submetida. O que nesse caso dessa idosa deve ter se agravado mais ainda, porque com a netinha residindo no lar, ela com certeza se via numa situação de que não vou denunciar porque senão ele vai sumir com a menor. Não vou denunciar porque tem a minha neta. Não vou denunciar porque é o meu filho. Não vou denunciar porque homem é assim mesmo, entendeu? Então já está enraizado esse conceito de patriarcado. Uhum. E quando a sociedade, né, se depara com situações como essa e também não toma atitude, ela é conivente com o crime, né? Totalmente. Principalmente porque discussões a nível verbal, provavelmente toda vizinhança escuta, ou ver marcas na mulher, naquela pessoa, através de mangas compridas, golas altas, ou até maquiagem excessiva para disfarçar. É necessário que a sociedade tenha empatia com essa mulher e não discriminar essa mulher, mas tenha empatia com essa mulher. Denunciar a denúncia anônima no 80, porque isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte daquela mulher vítima de violência doméstica. Sem contar os impactos emocionais, né, que esse tipo de atitude causa ao longo da vida da pessoa. Sim, no caso de, por exemplo, sobreviventes de feminicídio, elas têm traumas absurdos, elas acabam muitas se tornando depressivas, desenvolvendo síndrome de pânico, tendo tratamento, às vezes, para o resto da vida, porque tem traumas de sair de casa, tem traumas de se relacionar, tem traumas de aproximação do homem perto delas. É algo muito sério, é algo muito grave. Fábia, enquanto representante, presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, como você tem observado o tratamento policial dado às mulheres vítimas de violência? Há esse acolhimento de forma adequada? Isso ainda é um passo que precisamos dar para melhorar? Como é a observação nesse sentido? Você falou muito bem. Ainda é um passo que precisamos dar para melhorar. A polícia em si, somente quando a mulher vai procurar a DPM, né? A polícia em si, ela ainda tem aquele caráter sancionatório, ainda tem aquele caráter do o que você fez para acontecer isso, mas o que causou isso? Você acaba revitimizando a vítima ao fazer esses tipos de questionamento. Aí o que acontece? A vítima não se sente acolhida, ela pega, ela nem faz a denúncia, ela levanta e vai embora. Que ela já está passando por um trauma ali, né? E aí tendo que detalhar como foi esse trauma com questionamentos que possam E ainda entender que ela possa ter causado sendo tal julgada, né? situação, né? Sendo julgada já de antemão. Exatamente. Sempre culpabilizando, ela se sente culpada pelas próprias perguntas. Mas peraí, eu não fiz nada. Então ela tem que se justificar por ter sido vítima de violência. É complexo, realmente precisa melhorar muito. E não Precisa só melhorar muito das esse autoridades, mas acolhimento. mesmo da sociedade, porque esse mesmo julgamento pode acontecer dentro do lar, né? Ao contar, por exemplo, para um pai, para uma mãe, situação que possa ter levado, por exemplo, uma criança ou um adolescente a ser violentada. Não, a pessoa, a vítima, ela é totalmente descreditada no âmbito familiar dela. Quando ela procura os seus pais, principalmente a vítima procura a mãe, ela escuta ainda muito aquele velho ditado: ruim com ele, pior sem ele, entendeu? Não há um amparo, há um julgamento. Mas o que você fez para acontecer isso? O que você causou na vida dele para ele ter reagido assim? E não, às vezes, simplesmente a mulher não fez absolutamente nada. Aquilo não foi uma reação dele, aquilo foi uma ação dele. A reação foi dela, de sair de casa, de comentar com o familiar, pedir a proteção.
de um instituto, até mesmo no emprego, comentar às vezes com uma chefia que está tendo violência doméstica, que está sofrendo por essa situação. Então, se a mulher, aquela vítima, não for amparada pela sociedade, não tiver um acolhimento, um olhar sem julgamento, aquela mulher vai se sentir cada vez mais isolada e isso facilita muito para o agressor. Quero agradecer a Fábia por trazer um pouco mais de reflexão para esse assunto que merece ser discutido junto à sociedade diante do aumento de casos de violência contra a mulher, não só aqui em Campinas, como na nossa região. Obrigada pela atenção, Fábia. Muito obrigada por esse momento, agradeço. Fábia Bigarani é presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher da OAB Campinas. 9h59. A gente faz escola